És o escolhido, eu sou teu. Desde o nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz. Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. Ressuscitei teu evangelho, doce alimento pros cristãos. Caminhei, levei teu ministério, que é luz em meio à escuridão. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado quem vive da fé. Seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo o poder, alegrará teu coração. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado quem vive da fé. Seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo o poder, alegrará teu coração. Vaso escolhido, eu sou teu. Desde o nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz. Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. Oremos. Em todas as religiões cristãs, Jesus é um modelo de conduta, o mestre dos mestres, o modelo e guia. Jesus, irmãos, nada escreveu, mas seus ensinamentos se espalharam rapidamente. E mesmo depois de sua morte física, os apóstolos continuaram levando seus ensinos a todos os lugares. Sua vida e sua obra, eternizadas pelo Evangelho, são as mais comentadas e discutidas pelos homens em todos os tempos. O Evangelho pode ser considerado como um testamento que Jesus deixou para todos nós, como o mais belo poema de esperança e consolação. Mas será que o conhecimento do que disse Jesus e os seus exemplos estão realmente modificando nossas vidas? Será que procuramos ser simples e humildes, como ele nos ensinou? Será que diante de um ato violento, seja físico ou moral, sabemos mostrar a outra face, dando-lhe um exemplo de brandura? Será que ao nos sentirmos ofendidos, sabemos perdoar da mesma maneira que gostaríamos de ser perdoados? Será que somos capazes de dialogar com todos, nos mantendo pacíficos? Somos capazes de tratar com amor aqueles cujas atitudes não estejam de acordo com o nosso padrão moral, sem fazer julgamentos? Somos capazes de refletir sobre aquilo que nos faz sofrer, sem nos julgarmos vítimas, e sim responsáveis. E dessa maneira, usar esse sofrimento para nos modificarmos interiormente?
Será que temos ouvidos de ouvir? Ou decoramos as passagens do Evangelho e as repetimos, sem nada colocar em prática? Jesus, irmãos, esteve entre nós porque quis deixar um caminho a seguir. E se queremos realmente conhecê-lo, não basta apenas ler, e sim experimentar em nossa vida os seus ensinamentos, os colocando em prática. Jesus espera que todos nós possamos abrir os corações e nossas mentes para as reflexões que há mais de 2000 anos estão espargidas no ar que respiramos, esperando germinar e florescer. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura dessa manhã do nosso Evangelho está em 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 14. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Que assim seja. Bom, a poesia que eu escolhi hoje diz assim: Sem Sombras, e é psicografado por Francisco Cândido Xavier e está descrita na página 372 do livro Parnaso de Além-Túmulo. E o poeta é Lucindo Filho, um poeta nascido em Minas Gerais. Sem sombras. Junto ao sepulcro, onde a saudade chora, e onde o sonho das lágrimas termina, abre-se a porta da mansão divina, entalhada em reflexos da aurora. Não mais a noite, vive em tudo agora. A beleza profunda peregrina, envolvida na luz esmeraldina, da esperança que viva e resplandece. Sem as sombras das lutas desumanas, a alma vitoriosa entoa hosanas, ébria de paz e de imortalidade. Não lamenteis quem parta ao fim do dia, que a sepultura em cinza escura e fria é a nova porta para a eternidade. Vou espanar depois um pouquinho essa poesia, porque a quem não está acostumado compreende dentro da leitura que está se falando de morte. Mas nós sabemos que aqui, enquanto estivermos vivendo, nós morremos muitas vezes e revivemos também. E nós vamos ver isso, né? No estudo da manhã de hoje, que vamos falar sobre ventos contrários, onde está ali falando sobre a quarta viagem do nosso querido e amado mentor, Paulo de Tarso. O estudo de hoje vai estar baseado no livro de Atos, no capítulo 27. E antes, eu vou dar uma pequena leitura, quero falar também sobre a oração Carla, estou chamando Carla de Paula, olha só, estou com ela na cabeça. Muito linda a oração, né? É como eu sempre falo com você, suas orações a gente pode até tirar dela ali uma palestra, né? E Zé Martins, a leitura realmente é maravilhosa sempre, não há um versículo, uma passagem na Bíblia que a gente possa dizer que desmerecemos aquele valor, né? Quando eu digo assim, é porque eu esperava um versículo sobre o apóstolo Paulo, justamente porque a palestra seria sobre ele. Mas na sexta-feira eu divulguei que falaria sobre a Bíblia, então eu compreendi tudo, né? E isso é maravilhoso, porque de qualquer forma estamos sempre em sintonia.
E a mensagem do versículo foi sobre o perdão. E olha, gente, não tem nada mais importante na nossa vida do que cultivarmos a vontade de perdoar e também de nos sentirmos perdoados, né? E essa é a lição maravilhosa. Ah, Paula, foi mesmo. Sonhei com você. Então, é importante que nós tenhamos, né, essa alegria, como disse Neide, né, que amanhã de hoje possamos ter alegria no nosso coração, assim como todos os dias, né? E então, vamos dar início? Vamos lá. Como eu falei, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos estar aqui falando sobre, vou pegar aqui a minha Bíblia, né? Esta Bíblia aqui, que eu sempre mostro, ela tem, né? Dá para vocês verem, falando sobre a viagem, a quarta viagem do apóstolo Paulo, quando ele recebe, então, toda a instrução, porque ele precisava de chegar até Roma, né? Ele ia a Roma após ele ter feito a sua defesa em Jerusalém, lá em Cesareia, e então, quando já estava tudo terminado, e o rei Agripa, né, e Festo, o governador, havia encontrado em Paulo nada. Verdade, Edna. Então, ele não teria encontrado nada em Paulo que pudesse acusar e dizer que este homem merecia a morte, né? E então, teve até um momento em que Paulo, quando ele diz, eu, como cidadão romano, né, exijo que eu seja enviado para César. E Festo, até o governador, que gostava de Paulo, que ouvia, né, e que teve até um dado momento da sua conversa, ele disse assim, olha, em pouco tempo você já me converteria. E Paulo disse que essa é a sua missão, né? Como foi cantado nesse hino lindo, maravilhoso que eu escolhi, porque vaso escolhido. Então, nós sabemos, e dentro das Escrituras, o apóstolo Paulo, ele é chamado, né, de vaso escolhido. E desde o encontro dele na estrada com o nosso Senhor, ele ali, não restou dúvida alguma do que era o que ele precisava, né? Revestir-se, pois, de uma nova personalidade. E assim foi até o momento em que ele for, então, decapitado. Mas então, fazendo nessa simples, essa pequenina introdução sobre o capítulo da manhã de hoje, eu quero alertar os irmãos que prestem bastante atenção, porque eu não vou estar falando exatamente da vida do apóstolo Paulo, eu vou estar falando sobre nós, sobre a nossa vida. E como é que nós conseguimos enfrentar os ventos contrários. E é nesse caminho, nessa viagem, que o apóstolo Paulo, ele recebe a visita do anjo do Senhor para dar a ele instruções preciosas e que nós pegamos para nós, precisamos de pegar para nós, para que nos sentimos, então, protegidos, para que estivéssemos, então, com a certeza de que toda situação que passar em nossa vida são ventos contrários, mas que nós teremos, então, assim que tenhamos a nossa fé inabalável, que possamos desenvolver cada dia confiança nos preceitos divinos, na lei do Senhor, e também nas orientações contidas no Evangelho, tanto quanto foi falado hoje na oração, a importância de nos questionarmos, né? Se nós estamos realmente fazendo uso do Evangelho, se nós estamos colocando em prática. Então, é mais uma experiência do apóstolo Paulo que nos traz, né, esse desejo de enfrentarmos os ventos, porque nós temos Deus sobre nós e os benfeitores que atuam na nossa vida sob o direcionamento do nosso amado Mestre, Senhor Jesus. Bom, esse capítulo nos traz preciosos ensinamentos, né? Ele vai nos ensinar como que nós devemos estar crentes na promessa de Deus. Se Deus fez uma promessa, não tem por que a gente duvidar. Se ele disse para você, ou até mesmo por intermédio das palavras divinas contidas na Bíblia, ou através de irmãos missionários, feito Paulo,
que vem trazer aconselhamentos, que vem chamar as pessoas a terem um silêncio no seu entendimento, no seu sentimento, né? Entendimento na forma de pensar, né? No sentimento, na forma de movimentar essa energia para a ação. E se nós estivermos atentos às orientações de espíritos amigos, assim como o apóstolo Paulo, e em todas as suas epístolas, ele sempre nos chama a atenção para fatos, atos, né, sentimentos, ações das quais nós estamos realmente realizando hoje. E olha, né, que isso foi no ano de 63, na época de Jesus, após a ressurreição, o apóstolo Paulo teve a sua missão, né, a iniciação na sua missão, realizando, então, grandes feitos com essa fé movedora, essa fé que fazia com que ele faz até hoje, com que ele siga em frente, né? Então, após ter essa animada conversa, lá no finalzinho do capítulo 26, quando, então, Paulo é entregue a um centurião que muito gostava de Paulo, ele tinha uma simpatia por Paulo impressionante, o Júlio, né? Ele era representante da corte augusta, então ele estava responsável por levar Paulo, né, até Roma. E então tinha ali os grandes preparativos para essa viagem, né? E já ali, a partida de Paulo para Roma, já começa nos trazendo bastante orientações e prestemos atenção. Estão com a Bíblia aberta aí? Abram as suas Bíblias no capítulo 27 e acompanham comigo, pois eu vou fazer as leituras aqui no versículo, né? Então, diz assim, logo que foi determinado que embarcássemos, muito bom, Tânia, isso aí, logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com os outros presos a um centurião da corte chamado Júlio, como eu falei ainda há pouco, né? Embarcaram, então, num navio de Adramito, que devia costear as terras da Ásia. Muito bom, Cineia, isso aí. Fica tão maravilhoso quando a gente acompanha a leitura, a gente praticamente, né, se desprende e a gente vai fazer parte daquele movimento ali, né? Então, em nossa companhia estava Aristarco, Macedônio, lá de Tessalônica, né? E aí, então, começou. Todos embarcaram, nosso querido amado, Paulo de Tarso, também embarcou, e ali ele, Festo, né, ele preparou uma grande comitiva dentro daquele navio de soldados, como se Paulo fosse um grande criminoso, né? Embora ele mesmo tenha dito para Agripa, esse homem não tem crime algum, vamos liberar ele. Se ele não tivesse exigido a sua presença a César, ele já poderia estar solto. Mas o apóstolo Paulo sabia que ele precisava de seguir em frente, pois Deus tinha uma promessa a cumprir. E não importava para Paulo se a promessa estava direcionada a ele. Partiu de Deus, ele estava dentro, né? Partiu da orientação divina, Paulo de Tarso estava enfrentando. E o mais importante, com esse espírito, né, desenvolvido para a luta, para a glória, ele conquistou, como foi falado, né, ressuscitou o evangelho. Foi assim, com o seu espírito destemido, ele conseguiu chegar às vias de fato. E hoje, se hoje nós temos aí, né, o evangelho redivivo em nossas vidas, agradecemos a esse ilustre espírito Paulo de Tarso. Bom, então, seguindo aqui, o que acontece? No dia seguinte, fazendo escala, eles entraram para o navio ali, e esse navio tinha 276 pessoas. Imaginem vocês, né? Que tamanho que não era esse navio, né? Comportava ali 276 pessoas. 276 pessoas. Então, no dia seguinte, o navio foi fazer escala em Sidônio, uma cidade também, né, nas redondezas da Ásia, né, fazendo escala em Sidônia. Júlio, usando de bondade com Paulo, ele já tinha uma grande amizade por Paulo. Então, o que ele fez?
aportou o navio e falou assim para Paulo: pode ir visitar seus amigos. Paulo estava preso, hein, com algemas e tudo, né? Pode ir visitar seus amigos. E olha, traga com você alimentos, roupas, alguma coisa que eles desejam dar a você. Essa foi a orientação que Júlio, o centurião, né, deu a Paulo. E aí Paulo foi, né? Mas muitas pessoas já sabiam, porque cartinhas já tinham chegado lá, né, através de Aristarco, que Paulo estaria passando por aquela redondeza lá de Sidônia. Então, muitos foram esperar Paulo, né, na chegada no navio, ali quando o navio, então, aportava. E ele foi carinhosamente levado, né, até seus amigos. Então, vou fazer um pontinho aqui para mostrar para vocês, assim, a importância da amizade em nossas vidas. Lembremos que uma das 3 primeiras, né, Paulo teve, essa é a 4ª viagem, e no caminho das suas 3 primeiras anteriores viagens, Paulo fez muita amizade, ele ajudou muitas pessoas. E olha como que a amizade, né, que Paulo construiu, estava presente até naqueles momentos. Muitos levaram para ele palavras de conforto, o que muitas vezes nós precisamos de receber. Né? Paulo recebeu ali de seus amigos aconselhamentos, segue em frente, vai com força, tenha coragem, Deus está com você, as mesmas coisas que Paulo havia já em alguma época, né, falando a essas pessoas, ressuscitando essas pessoas, né? Então, como a gente falou na poesia, muitas das vezes nós estamos mortos na nossa vida, na nossa trajetória, porque nós nos deparamos com ventos difíceis, com tempestades, e muitas das vezes nós desfalecemos e precisamos de mãos amigas e bondosas para nos ajudar, para que possa nos ressuscitar. Então, existe esse momento de sombra na vida de todos nós, seres humanos, porque nós estamos aqui passando por provas necessárias à nossa evolução espiritual. Então, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele foi recebido, né, ali num envolvimento de amor e de carinho por seus amigos. Então, ele deu certa vez e ele recebia de volta. Então, dar e receber faz parte, né, da orientação evangélica do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí eu pontuo uma importância da gente estar sempre com as nossas portas abertas àqueles que necessitam de nós. Que a gente não se furta de fazer o bem, que a gente não se canse de auxiliar, de orientar, de doar de nós. Então, Paulo ali recebeu pão, roupa limpa. Então, que a gente também não se furte de doar o pão que temos, que podemos dar àqueles que necessitam. Então, Paulo recebeu palavras, Paulo recebeu pão e roupas limpas, como também, né, aquele momento em que ele foi recebido nos lares que tanto amavam. Então, nós podemos e precisamos, além de tudo, né, realizar esses feitos de amor, de ação em nossas vidas. Como diz Madre Teresa de Calcutá, não existe ninguém que não possa dar um pouquinho de si mesmo, né, ou um pouquinho do que se tem. Todos nós podemos e devemos fazer assim. Então, no dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, né? Tá, então aqui eu já falei, o centurião encontrou ali um navio de Alexandria que rumava para a Itália. Então, o que ele fez? Após Paulo ter saído lá do convívio de seus amigos, né? Eles entraram no navio, mas os ventos começaram a ficar um pouco mais fortes, e eles estavam indo e navegando até a ilha de Chipre. Então, quando chegando lá, no mar da Cilícia e da Panfilha, chegaram a Mirra, cidade da Lícia, o centurião então parou o navio, e ele foi observar se existia algum navio que estava indo diretamente para Roma, né? Que poderia chegar lá em Alexandria mais rapidamente, e que rumava, então, para a Itália. E aí, então, o que ele fez? Fez com que a população dali do navio, né, todos os integrantes do navio, passassem para o outro navio que ele havia encontrado, e que esse navio ia direto, né,
para Roma, para a Itália. Então, por muitos dias, eles navegaram lentamente, com dificuldade até seguido. Preste atenção, irmãos, que um outro pontinho eu preciso falar. Navegaram lentamente. Quantas são as vezes, ou foram as vezes, que a nossa vida caminhou lentamente? Né? Os ventos eram contrários e nós tínhamos que remar contra aquele vento com muita força, porque promovia-nos dificuldades para avançar. Então, aquele momento ali acontecia também para toda aquela tripulação. Eu ia lembrar essa palavra, tá? Dificuldade. Então, assim, com toda aquela tripulação, né, do navio, ali todos já começaram a sentir-se um pouco cansados, preocupados, né, angustiados, porque a viagem estava demorada, e não estava demorada porque era uma longa distância, era sim, mas estava demorada por conta dos ventos contrários, por conta das angústias. Nós também demoramos a avançar na nossa caminhada. Eu quero chamar a atenção dos meus irmãos, dos meus queridos irmãos, para olharem para dentro de suas vidas e observar se tem sentido, se vocês têm se sentido desta forma, como se a vida não tivesse avançado. Preste atenção. É provisório, porque é providencial. Tudo na nossa vida, quando nós somos tementes e quando nós temos essa fé movedora de qualquer montanha que possa aparecer em nossas vidas. Quando nós temos essa fé, tenhamos atenção, coloquemos o nosso pensamento e tentemos, então, entender da seguinte forma: nada com crítica. Deus está aqui. Então, Paulo, ele fazia isso. Ele sempre se silenciava para entender aquele momento. E ele nos ensinou a fazer isso, né? Ele nos ensinou, não só ele, como todo nosso Senhor Jesus Cristo, a sua passagem durante 3 anos do seu ministério, ele falou sobre a importância de nos mantermos em silêncio através da oração. Olha que coisa grandiosa, né? A oração realmente é um remédio, é o remédio, não é um remédio, é o remédio, né? Então, seguindo aqui mais um pouquinho, a gente vê que por muitos dias eles continuaram aquela navegação lenta, né? Com muita dificuldade, e eles foram, então, costeando o sul da ilha de Creta, junto ao cabo de Salmoa, navegando com dificuldade ao longo da costa. Imaginemos nós andando com dificuldade, ralando ali para conseguirmos chegar, né, ao nosso destino. Então, ou que talvez o destino que nós supunhamos ser o nosso, né? Mas Deus tem, como é que eu posso falar, né? Nossa, ele tem, assim, projetos para a nossa vida, né? E aí, o que acontece? Quantas são as vezes que nós não aceitamos esse projeto da espera? E aí, aceleramos. E é quando nós aceleramos, imbuído de uma emoção que muitas das vezes pensamos que estamos agindo corretamente, é que nós naufragamos. E aí nós vamos ver aqui o naufrágio nesse momento de viagem em que o apóstolo Paulo, né, está dentro desse navio que estava a naufragar. Então, passar o tempo, já havia passado a época do jejum, né, a hora da alimentação, e a navegação se tornava cada vez mais perigosa, né? E nós vamos ver na frente por quê. E aí, Paulo, com toda a sua experiência de vida, e ele tinha aquela atenção plena em todos os seus objetivos, né? Ele aí observou, estudou, né, a questão, e ele então chegou para todos os responsáveis pelaquela navegação e disse assim: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo. E ele diz assim, e sem graves danos, não somente com toda a carga, mas com as vidas, as nossas vidas. Então, Paulo deu ali aquela orientação,
que era importante que parassem, né, que estacionassem o navio, porque estariam eles passando perigos, eles poderiam, então, realmente vir a morrer com aquela situação caso a viagem continuasse. Então, ele diz, mas o que aconteceu, o que acontece muito conosco, né? Não damos ouvido às boas orientações. Parar não é uma coisa boa para muitos. Parar é desacelerar o seu ritmo, já que você tem um desejo de chegar a um destino, a uma vitória, né? Você quer alcançar um projeto, então você está acelerado no seu pensamento, no seu sentimento e nas suas ações. Então, parar ali naquele momento significava perda de tempo. Então, toda aquela população, inclusive o chefe, né, que era Júlio, ele preferiu ouvir quem? Claro, Paulo não tinha experiência nenhuma de pilotar um navio, né? Ele não era timoneiro daquele tipo de navio, ele é timoneiro das nossas barcas, né? Então o que aconteceu? Eles realmente não deram atenção a Paulo. E aí, então, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que a Paulo. O porto era impróprio para passar o inverno, né? Porque ali, naquele porto, não oferecia ali, porque para passar o inverno, os marinheiros em um porto, eles precisavam de ter entusiasmo, um lugar movimentado, um lugar que eles poderiam viver orgias, né? Que tinha ali divertimentos. Então, ali no Porto de Bons Tempos, Bons Portos, né? Que é o nome, Bons Portos, né? Ali não oferecia a eles esse glamour, né? Para os marinheiros. Então, eles preferiram, porque eles tinham intenção de chegar, né, a Fenícia, né, porque lá sim era mais agradável, em Fenícia era mais agradável para que as pessoas pudessem passar o inverno antes de se conseguir a viagem. Então, quantas vezes nós nos permitimos, vou falar, tá, gente, a faltar às nossas reuniões, no nosso teto espiritual, porque preferimos estar em outros ambientes mais movimentados. Pô, eu não estou chamando a atenção de ninguém, eu estou chamando a atenção para uma situação importante, que é o compromisso espiritual de cada um de nós. Como eu falei ainda há pouco, a oração é o nosso remédio. E nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente para poder alcançar planos e sermos dignos de recebermos a promessa que Deus tem feito para nós. E Paulo agia dessa forma, né? Então, olha só o exemplo que nós estamos tendo agora, lendo essa bela passagem do livro de Atos, né? Dos Apóstolos, no capítulo 27. E aí, então, a tempestade continua e Júlio, né, o centurião, e os pilotos do navio, né, o timoneiro, aqueles que eram o capitão do navio, né, eles decidiram continuar a viagem e chegar até Fenícia, para que eles pudessem ali aportar e passar o inverno, porque não era uma época para navegações, o mar fica revolto demais, muitas tempestades, né? Mas então eles atenderam aquilo que o seu profissional, né, exigia. Ele foi lá e entendeu que eles deveriam de seguir o caminho que o capitão, o piloto do navio, havia então orientado. Mas, por quê? Ali naquele momento, ao terem saído do porto, né, de Bons Portos, né, o que acontece? O vento estava brando. E aí todos, tá vendo? Olha só, o vento está brando, está soprando lentamente. Vai ser uma boa viagem. Olha que otimismo, né? Vai ser uma boa viagem. E muitas das vezes o nosso otimismo é uma ilusão. A gente quer fazer valer ele ser verdadeiro, mas é uma ilusão. Então, o que acontece? Eles seguiram a viagem devido ter olhado, olha, os bons ventos estão aí. Então, levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois, eu me lembro do Titanic, vocês se lembram? Nossa! Mas não muito depois veio ao lado da ilha um tufão
tufão, imagina vocês, um tufão chamado, olha o nome, Euroaquilhão, né? Euroaquilão, não é quilhão não, aquilão, o nome do tufão, que já era conhecido ali naquela redondeza, né? Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamos-nos arrastar. Quantas vezes o navio de nossas vidas é arrebatado e é arrastado por esses ventos contrários? Podemos citar esses momentos? Nós podemos lembrar de quantas vezes nós passamos por essas experiências de ventos contrários em nossas vidas? E hoje? Nós sentimos assim, já que estamos vivendo um momento difícil, né, dentro da pandemia, porque eu, sinceramente, eu não me sinto assim. É claro que eu me sinto na obrigação e no respeito a Deus e à vida de tomar meus cuidados, né, usar aqueles protocolos necessários. Mas o meu sentimento e a minha emoção, ela é firme no processo que a Terra está passando e no projeto de vida divino. Então, sinceramente, meus irmãos, eu estou tranquila em relação a tudo isso, aos tempos dentro de casa, né? A dificuldade disso e daquilo, a dificuldade da convivência com as pessoas que a gente ama, que a gente quer. Para mim, não são ventos contrários. E para vocês? Bom, então, sem poder resistir à ventania, o navio foi então arrastado para alto mar, e ele começou a bater numa pedra, bater em outra, surgiram pedras inúmeras, né? E aí, então, impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, eles conseguiram, com muito esforço, né, recolher o batel, que faz parte de um processo lá do navio, né? E aí, então, eles continuaram, né, a busca por se manterem firmes ali. Deixa eu ver aqui uma coisa. Uhum. Então, esse batel aqui faz parte do equipamentos do navio, e que muitos chamam de bote, outros chamam de barca, alguma coisa assim, mas eu acho que hoje é bote, naquela época era batel, né? Eu fui recorrer aqui à Bíblia antiga, porque essa daqui, apesar de ser antiga, ela tem uns nomes mais atuais na nossa época do que essa que eu estou lendo aqui, tá, gente? Então, os botes, eles seguraram os botes, porque o bote representava para eles o salva-vida deles, né? Qualquer hora dessa, eles estariam no bote e poderiam seguir a viagem, pensavam eles, tá? Quantas vezes nós pensamos e aí achamos, tá? O tal do pensar e do achar é um perigo nas nossas vidas. Tome cuidado, hein? Eles nos iludem. Ah, eu pensei que poderia fazer, eu pensei que fosse dar certo. Então, eu agi por mim. Né? Antes mesmo de pedir uma orientação espiritual, muitas pessoas pensam, agem, depois vão pedir a orientação. Aí, né? Aqui já aconteceu, né, que mesmo sem pedir, Paulo deu orientação a eles, baseado no tempo, né? Dizendo, olha, a navegação vai ser perigosa, os ventos são muito contrários. Não tinha por que eles acharem que Paulo não entendia de navegação, de embarcação, né? Paulo estava falando uma coisa física ali naquele momento, que podia ser visto por todos, né? O vento estavam contrários. Mas, içaram, então, depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos também. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos, né? Os ventos que a gente está colocando aqui em asterisco na nossa palestra de hoje, né? Ventos contrários, né? No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. Então, eles começaram a tentar fazer com que o navio ficasse mais leve para que ele pudesse andar mais rápido, né? E mesmo assim, através da ventania, que ele fosse também empurrado com mais leveza. Essa foi a ideia que eles tiveram. E então, no terceiro dia, tiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Então, eles começaram, né, a soltar, né, tudo aquilo, a jogar fora tudo aquilo que fazia parte do acessório do navio. Então, vamos lá agora olhar para a nossa casa. O que nós estamos tirando fora, jogando fora, porque está nos causando mal?
Estamos jogando fora a paciência? Estamos jogando fora a nossa resistência? Que pedacinho nós estamos nos agarrando? O subtítulo da nossa palestra também é isso, né? Agarrem-se nos pedacinhos. Que pedacinho nós estamos nos agarrando? Então, eles começaram a jogar fora, digamos aqui, as amizades, nós, né? O bom entendimento das coisas, né? A competência de dialogar, porque é uma competência, né? De dialogar. Estamos jogando fora um tempo precioso que podemos usar apenas 30 minutos para fazer o evangelho no nosso lar. Estamos dando atenção a isso? Quantos pedacinhos do nosso navio nós estamos deixando de fora, jogando fora? Que temperamento você está deixando dentro do seu navio? De afastamento das pessoas, cada um por um lado, cada um em um quarto, cada um em um cômodo da casa, né? Temos que pensar, o que é que nós podemos jogar fora? Cadê a nossa tolerância? Então, o que aconteceu aqui foi algo muito, como é que eu vou falar? Desumano, logo depois. Porque eles começaram a se desfazer de tudo, né? E queriam também lançar os homens ao mar, queriam matar todas as pessoas para que eles pudessem salvar as suas próprias vidas. Vamos ver aqui o que aconteceu. Então, matar. Tem matado qual sentimento virtuoso na sua vida? Vamos ler lá as bem-aventuranças e vamos ver. A brandura faz parte de um dos sentimentos de socorro para o homem. O silêncio. Quantas vezes você tem orado? Né? Então, isso é importante a gente prestar atenção, trazer todas as leituras bíblicas, porque a própria Bíblia diz que ela é importante que tenhamos nela o convívio. Temos que ter convívio com a Bíblia, porque ela foi preparada para nos auxiliar. Né? Então, ele continua dizendo aqui, ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. E até Paulo pensou, dessa vez. Mas ele falou, mas Deus tem uma promessa. Deus quer que eu cumpra a minha chegada, eu tenho que chegar a Roma. E aí ele resolveu acalentar seu coração, mesmo assim, observando toda... Veja vocês, 276 pessoas dentro daquela navegação, daquela barca. Só um pensando positivo naquele momento. Difícil, né? Difícil porque a gente anda muito de acordo com o fluxo do movimento. Né? Então, Paulo, mesmo assim, ele, por lembrar, não, Deus tem uma promessa, eu tenho que cumprir alguma coisa. E ele disse que eu precisava de ir a Roma, eu tinha que chegar em Roma. Então, ele se silenciou. E foi então que aconteceu o grande momento. Né? Foi o grande momento em que Paulo, ele foi envolvido e recebeu uma visita de um anjo do Senhor, que disse a ele, Paulo, o Senhor mandou te dizer que é para você continuar firme. Vocês já ouviram isso? Alguém já recebeu uma cartinha, um recadinho, continue firme? Lutem. Lutem. E ele disse, Paulo, o Senhor mandou te dizer que por conta da sua vida, todas as pessoas serão salvas. Ninguém irá morrer. O navio, sim, irá se despedaçar, irá acabar no mar. Mas todas as pessoas serão salvas. E aí ele então, né, munido dessa força, ele disse assim, amigos, deveras devíeis ter me atendido e não ter saído de Creta. Ele resolve falar. Vocês deveriam ter me atendido e não ter saído de Creta.
Por que Paulo falou isso? Não era para jogar na cara de ninguém, não. Vocês deviam ter me atendido e não ter saído de Creta. Porque eles pensavam, muitos ali pensavam, que Paulo queria ficar em Creta para que ele demorasse a chegar até o seu juízo final. Mas não, Paulo não estava preocupado com isso. Aliás, ele queria muito realizar esse momento para Deus, né? Então, muitos pensavam que Paulo estava querendo desistir dali, ficar ali e tentar até fugir. Né? Ora essa. Mas, o que aconteceu? Paulo tinha que lembrá-los. Porque nós temos que fazer as pessoas lembrarem dos momentos em que elas receberam orientações espirituais e não as valorizaram. Não pode se deixar isso passar em branco, isso é importante. Nós precisamos acreditar que nós estamos sempre envolvidos pela ação divina, somos filhos divinos, filhos de Deus. Estamos aqui passando pelas provas, essas provas das quais somos nós os maiores e únicos responsáveis, não é Deus, né? Então ele continua. Amigos, não deviam, e assim evitar esse perigo e essas pedras. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, tem de bom ânimo, Paulo falou para eles ali naquele momento, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio irá realmente, né, ser destruído. E aí, então ele explica, esta noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem eu sou devoto, a quem eu sou crente, a quem eu muito amo. E ele me disse essas coisas. Não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Um ponto importante que eu quero falar. Certa vez o apóstolo Paulo disse assim, comprei-vos as vossas vidas. Comprei as vossas vidas com a minha vida, de alguma forma. Então aqui o anjo disse assim, Deus deu-te todos os que navegam contigo. Paulo estava sendo responsável naquele momento por 276 pessoas com ele, né? 276 pessoas naquele navio. Quantas pessoas ali deviam as suas vidas a Paulo? Porque o anjo do Senhor trouxe a mensagem de Deus para ele. E você, sente-se protegido pela essa força singular do apóstolo Paulo? Dessa força única? Então, sinta-se sim, por favor. Sinta-se, porque se você é temente e é construtora da sua vida, baseado nos ensinamentos paulinos, juntamente com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, sintam-se protegidos por eles. É como se a sua vida realmente estivesse nas mãos deles. E está, né? Então, por isso, amigos, coragem, eu confio em Deus. Vocês já falaram isso? Eu confio em Deus? Mas qual foi a intensidade desse movimento da sua fala e do seu sentimento? Qual foi a intensidade que você colocou ali? Qual foi a vibração que você colocou nesse momento em que você disse, eu confio em Deus? Lamentou no dia seguinte? Fraquejou? Nossa, cadê a confiança em Deus? Cadê a fé inabalável? É preciso tê-la. Fechar os olhos e seguir em frente. Paulo fez isso e ele é exemplo. O mundo inteiro reconhece esse exemplo. Paulo de Tarso. Tarso, porque ele era da cidade de Tarso, né? Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braços. Eles já estavam na 10ª noite, né? Na 4ª noite. Estávamos na 14ª noite, né? 14 dias de viagem, pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. E então eles atiraram, os marinheiros pressentiram que o barco estava quase que encostando em algum monte de terra, né? Então, eles atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braçadas, ou seja, poderiam, né, jogarem-se ao mar, né, lançarem-se ao mar e se salvarem, né? Então, depois, um pouco mais adiante, viram que eram de 15 braçadas. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras de popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Ai, meu Deus. Bom, o que aconteceu aqui a gente vai trazer para o nosso dia de hoje, né? Então, muitas vezes, nós começamos a perceber, depois de muito sofrer, muito lamentar, né? Muito chorar,
quase que desistir da vida, a gente começar a ver assim, a luz no final, lá no final do túnel, eu vou seguir o que pessoa me falou, o que fulano me falou, o que eu li, ou a minha intuição. Agora sim eu posso ver que eu posso, então, ter alguma chance aqui nesse meu momento. Vocês já voltaram atrás de uma decisão? É esse momento de luz que acontece na vida de vocês, porque Deus promove isso para vocês, para todos nós, né? E aí vocês voltaram atrás de uma decisão, viraram o jogo das vidas? Ainda não? Está na hora. Vamos lá. Tem muita coisa boa para acontecer. Está respirando? Ó. Encha o peito de ar. Deixe a sua mente oxigenar. Solte o ar. Mais uma vez, mais outra vez. Use o número cabalístico 3. 3 vezes. E se refaleça. Meu Deus do céu. se fortaleça, né? E enfrente tudo aquilo que é seu, tá? Que é seu, que é para você. Deus está te vendo. Não está longe, não. Ele está te vendo aí, do teu ladinho. Não precisa gritar. Não precisa gritar. Deus está ao teu lado. Então, atirando a sonda, perceberam que era perto e temendo dessem-no com Recife, lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. E imediatamente os marinheiros procuraram fugir e sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Então, lembro que eu falei aqui, né, que eles recolheram o bote com a intenção de poder fugirem depois, né, saírem daquela tempo. Cada um, né, aquele negócio assim, como o Ciné sempre fala, né, se a farinha é pouca, meu pirou em primeiro. Então, ali eles estavam, né, monopolizando aqueles barcos ali, pensando somente em si, porque o egoísmo estava ali em alta o tempo todo, né. E aí Paulo, percebendo que estava acontecendo uma trama, você já percebeu que aconteceu já alguma trama na sua vida, na sua família? Em relação aos casamentos, vocês já perceberam que estava ali organizando-se uma trama por parte de um dos cônjuges? Por parte de vocês? Já perceberam que estavam tramando contra um processo de vida que vocês, junto ali no seu lar, no barco da vida, estariam, então, traindo a confiança dos seus navegantes ali, da sua tripulação, da sua família? Já fez algum tipo de trama? Deus está vendo. Então, Paulo percebeu, né? Ele percebeu aqui e falou assim, olha, Júlio, e se estes homens não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Paulo usa-se como se ele fosse a âncora ali de todos e diz, eu não poderei salvá-los, porque Deus tinha dado, né, aqueles homens, aquelas vidas para Paulo. Então, Paulo tinha o direito, sim, de poder usar esse termo, eu não poderei salvá-los. Está explicando bem isso? Porque pode dar entendimento a algumas pessoas. Nossa, Paulo tinha o dever, não é Deus que salva as pessoas, mas eu estou esclarecendo, né? Eu estou esclarecendo que Paulo recebeu esse compromisso divino, né? Então, ele tinha, assim, o direito de poder falar. Os soldados, então, cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Então, após essa advertência, eles tomaram aquele choque porque foram descobertos, e aí então soltaram os botes e ninguém entrou no bote, ninguém. Nenhum soldado, nenhum marinheiro, né? E aí então, essa parte de Paulo aqui, gente, eu fico emocionada com ele, né? Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou-se a todos que olha só, no meio daquela turbulência toda, daquele momento sombrio, todos com medo. Paulo fala assim, gente, vocês não comeram? Vocês precisam comer. E ele fala aqui, peço a todos que comam, já faz hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada.
rogo-vos que comais alguma coisa no interesse de vossa vida, porque nem um cabelo de cabeça de alguém de vos perecerá. Vamos falar de nós? Então, né? Quantas vezes nos deixamos de alimentar o nosso corpo, de achar que tudo acabou ali naquele momento, naquele terremoto das nossas vidas, diante dos problemas que temos enfrentado, ou que já enfrentamos, se fizermos alguma lembrança, com certeza, né? Deixamos de nos alimentar. Como estaremos fortes para o enfrentamento do caminho iluminado que está sendo preparado para nós? É preciso que tenhamos força. Então, Paulo sabia que eles iriam precisar de energia, então falou, vamos comer. Pegou um pedaço de pão, que ele tinha trazido com ele, né? Na mochila, dado pelos seus amigos lá no momento em que ele estava se preparando para o embarque. Então, ele partiu o pão, deu graças e começou a comer. Assim, ele incentivou a todos, olha que coisa linda, ele incentivou a todos, dando segurança, calmaria com o seu gesto. Olha que tem pessoas que não têm coragem de chegar e falar, ou às vezes não sabem como falar. Levanta dessa cama, vamos continuar. Porque teme dizer assim, porque não é com você. Ali Paulo poderia falar aquilo ali, ele poderia ouvir isso de alguém, né? Porque você está aí protegido pelo seu Deus, eu não tenho essa certeza, eu não tenho a mesma fé que você. Todos poderiam ter respondido dessa forma a Paulo, mas resolveram confiar, silenciaram-se e começaram a comer. E com isso todos cobraram, né, o ânimo e puseram-se a comer no navio e começaram a viver ali, né, aquele momento de espera com certeza, com mais segurança, né, com esperança. E a esperança voltou a movimentar o coração de todos, né? Então, todos comeram, aliviaram também o navio, atirando trigo ao mar, depois que comeram todas as coisas. E, afinal, né, clareou o dia, e os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia à distância. Agora eu vou falar o seguinte, nesse momento em que eles começaram a ver luz no final do túnel, quantas experiências nós já passamos pela vida, né? E essas luzes sempre estiveram ali, mas o túnel da nossa mente se fechou e não puderam ver, não pudermos ver, né? Não pudemos ver, né? Ai, meu Deus do céu. Nós não pudemos ver, porque nós cegamos a nossa mente. Existe isso, cegar a mente? Eu agora aprendi a falar isso, porque é exatamente isso. A mente tumultuada, a mente sem brilho, sem vida, ela está cega, ela não consegue enxergar o que ela tem que fazer, né? A mente cega, ela não consegue dar um passo sem que ela possa cair mais uma vez no poço, né? Então, aqui, cega que eu digo de entendimento, de luz, de iluminação, que possa realmente ter bons pensamentos, bons direcionamentos e entender que você está sempre sendo observada por espíritos iluminados. Eu já vou terminar, 10 horas, né? Então, aqui, mas deram numa língua de terra e o navio encalhou ali. E eles sentiram-se problemas à vista. Não eram problemas. A proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Então, eles começaram a ser jogados, né? O navio começou a ser batido na pedra, batido, e eles começaram a ficar meio que aterrorizados, mas já tinha sentido a esperança no coração, não podia desanimar ali naquele momento, fazia parte daquele momento da salvação de suas vidas, e eles começaram a ver que o navio ia se despedaçar e eles iam cair no mar. E aí que entra, né? Agarrem-se aos pedacinhos do seu navio. Ainda tem condição de sorrir um para o outro? Ainda tem condição de você olhar para o outro dentro da sua casa? De você se refazer? De você chamar para perto? Agarre nesses pedacinhos da sua vida. Se a gente for falar de trabalho, olhe melhor para o seu chefe, para os seus colegas, né? Agarre-se em algum pedaço de alguma coisa que ficou. Então, porque aqui
Paulo orientou as pessoas a agarrarem aos pedacinhos daquele navio para se salvarem. Então o centurião virou e falou assim: alguém aqui sabe nadar? Eu. Muitos fizeram assim. Outros, não. Então, agarrem-se aos pedacinhos aqueles que não sabem nadar. Aqueles que sabem nadar podem ir embora. Então, muitos começaram a se jogarem ao mar e Paulo começou a ajudar, olha só, a soltar os pedaços dos navios, né, do navio, os mastros, para que aquelas pessoas segurassem nas tábuas e conseguissem chegar até a terra firme. E qual não foi a surpresa? Porque não foi surpresa, né? Todos se salvaram. Todos conseguiram chegar até a ilha de Malta. Aquela ilha se chamava Malta, a ilha, né? Se chama Malta. Existe essa ilha. Então, Paulo, quando viu, chegou ali. E ele estava tão feliz por ter salvo a vida daquelas pessoas, ele estava tão animado, estava muito frio. Os nativos se aproximaram viu aquele movimento, aquele número de pessoas, né? E então começaram a pegar gravetos para fazer uma fogueira, para esquentar, né, o corpo daquelas pessoas. Olha só, Deus tinha provido isso, né? Que ao chegar na ilha de Malta, com aquele frio, né, com aquele movimento ali de dor, aquela tremura a todos podiam estar chegando a ter hipotermia e tudo mais, porque a água é muito gelada, né? Olha, foi preciso muita coragem. Muita mesmo. É por isso que muitas pessoas salvam seus navios, porque têm coragem e tenham bom ânimo. Pessoas que têm bom ânimo chegam realmente à linha reta, né? Seguem e chegam ao final, ao seu destino com alegria. E é isso que a gente tem que fazer. Como se não bastasse toda aquela peregrinação, né? Toda aquela turbulência nessa viagem de 14 dias, né? O que aconteceu quando Paulo, então animado, ele também se mistura ali àqueles nativos e começa a pegar graveto também, ele não parava nunca, né? Ele não para nunca. E começou a fazer aquela fogueira, e qual não foi? E eu quero chegar nesse ponto, vocês vão me dar tempo aí para eu terminar. E qual não foi a surpresa? Paulo foi picado por uma cobra venenosa. Foram picados por uma cobra venenosa. Alguém que introduziu na sua vida, né, a maldade. Então você foi picado. Mas Paulo foi picado, só que Paulo era vacinado pelo Divino Espírito Santo, por Jesus Cristo. Ele não morreu, mas as pessoas desejavam que Paulo morresse. Muitos Maria ficaram lá, agora ele vai morrer. Porque durante essa viagem, as pessoas se incomodavam com a presença de Paulo, porque Júlio, né, o centurião, tinha um amor por Paulo de Tarso, né? Ele tinha um apego a Paulo de Tarso, ele admirava, ele sentava para ouvir Paulo de Tarso, então as pessoas tinham inveja de Paulo de Tarso, imagina só, do homem que salvou a vida deles. E como se não bastasse, lá na ilha, eles desejaram a morte de Paulo. E muitos começaram a pensar, e agora não? E agora não vai acontecer? E agora ele vai morrer. E aí, qual não foi a surpresa? Paulo foi tido ali pelos nativos, né, como um homem de Deus, um homem que promove milagres. Realmente, eles não conheciam Paulo, mas eles conheciam aquela cobra. E eles sabiam que qualquer pessoa que fosse picado por aquela cobra não viveria. E Paulo viveu. Então, gente, olha só, não se deixem picar por cobras alguma. Não temem, não tenham medo. Sigam em frente. Se no meio do caminho aparecer uma, não dê o valor que vocês pensam que ela tem. Não dê valor a ela. Não deixe que ela seja maior do que a sua fé, tá? Não deixe que suas palavras possam movimentar a sua mente e sentimento. Você só vai deixar isso acontecer se você tiver o mesmo pensamento que aquela cobra. Se você for igual, aí elas por elas. Mas se você é um estudioso da Bíblia, conhece o Evangelho, e como diz Gandhi, se sumisse todas as literaturas do mundo, eu sou repetitiva, tá, gente? Mas é para a gente não esquecer. Mas ficasse as bem-aventuranças, não precisava de mais nada. Então, se você é um estudioso da Bíblia e conhece as pegadas do Senhor Jesus, caminha por elas, não vão temer na cobra, na verdade.
Eu não temo. E você teme? Então, eu gostaria muito de dizer a vocês que essa manhã de hoje, ela deve fazer muito sentido na vida de vocês. Orem mais, confiem mais, sejam fervorosos na fé de vocês. Movimente isso. Está enjoado, está cansado, está desanimado, não tem necessidade. A vida é mais importante. Se você está respirando, é porque você está vivo. Então, dê valor a isso. Certo? Então, que Deus nos abençoe e possamos ter um dia excelente, uma semana maravilhosa de luz, de iluminação, de pacificação espiritual em nossas vidas. Que a gente possa ter comprometimento conosco, com todos aqueles que estão em nosso navio, com todas as pessoas que estão ali fazendo parte da nossa tripulação. A família Mensageiro da Paz, Minha Paz, é uma tripulação imensa, linda, maravilhosa, está segura, né, pelo gancho do apóstolo Paulo. Ele nos salvou, ele tem nos salvado. Confiem nisso, tá? Porque assim você poderá chegar ao seu destino bem, sem nenhuma falta, sem nenhuma perda, tá certo? Eu vou chamar agora o hino, que eu amo, logo em seguida a nossa oração. Que a paz do Senhor nos abençoe. Um beijo no coração de todos vocês, meus irmãos. Amo todos vocês. Que assim seja. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Oremos. Senhor, sabemos que o mundo sempre cria soluções para as crises que o atormentam. Mas existe uma crise, Senhor, inacessível à intervenção dos poderes públicos e dos recursos da ciência. É a crise da intolerância, que destrói os mais belos empreendimentos humanos
E o remédio só se encontra na farmácia da alma, se expressando no perdão puro e simples. O perdão, irmãos, é o único antibiótico mental que elimina as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Perdão entre dirigentes e dirigidos, sábios e ignorantes, instrutores e aprendizes, a chefia e o subalterno. Busquemos então perdoar uns aos outros, na condição de espíritos frágeis e endividados que ainda somos. Lembremos sempre que Jesus, há mais de 2000 anos, nos exortou a perdoarmos 70 vezes 7, porque somente nesta operação do Senhor é que resolveremos a crise da intolerância. Que assim seja.